Shalom, pessoal. Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 60, está escrito: Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Veja que momento difícil na vida dos discípulos. Um momento muito pesado para Jesus, porque ele ia levar o pecado de toda a humanidade. O peso pelo pecado era muito grande. O preço da nossa salvação foi o sangue do Cordeiro de Deus, o inocente que morreu pelos culpados. Mas mesmo assim, Pedro tinha sido avisado por Jesus, porque Jesus disse aos discípulos na última ceia que um deles ia negá-lo. E Pedro insistiu que não, eu não negaria de jeito nenhum, morreria contigo se necessário fosse, mas de maneira nenhuma negaria. Mas Jesus avisou a Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro, mesmo assim, insistiu com o Senhor que ele não iria negar de jeito nenhum. Os outros poderiam negar, mas ele não. E Pedro negou a Jesus. Negou 3 vezes. E aí, o galo cantou. Pedro, ele lembrou do que Jesus tinha dito. Mas veja, Pedro ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor voltou e fixou os olhos em Pedro, porque na última hora que Pedro negou Jesus, no último momento, Pedro estava vendo Jesus sendo interrogado. E lá do alto, que Jesus estava lá sendo interrogado, dava para Jesus ver Pedro. Olha como o Senhor trabalha. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Que lindo! Ele não fixou os olhos de condenação, mas de amor, de um amor tão grande, que Pedro, saindo dali, chorou amargamente, na mesma hora que Jesus olhou para Pedro, e Pedro viu o Senhor olhando para ele, porque está escrito. Então Pedro viu o olhar de Jesus. E era um olhar de compaixão. E aí Pedro se lembrou do que o Senhor Jesus disse. E saiu, chorou amargamente. Pedro se arrependeu de todo o coração. De toda a sua alma. Ele se arrependeu por essa fraqueza, por essa covardia, porque ele se acovardou. Mas o Senhor Jesus olhou com tanto amor que tocou Pedro. E aí Pedro foi chorar. E nós vemos nesta passagem coisas maravilhosas. Primeiro, meus queridos, tudo que o Senhor fala é a verdade. Apesar de nós acharmos, não comigo, não, o apóstolo Paulo disse uma palavra muito profunda que tem que estar no nosso coração. Quem está em pé, cuide que não caia. Quando ele falou isso, falou para nós firmeza espiritual. Nós estamos apegados a Jesus e nos lembrarmos que nós somos sim pecadores, que nós podemos pecar sim. E a natureza adâmica quer nos dominar, natural do ser humano quer nos dominar. Então, que nós estejamos fixados os olhos em Jesus. Pedro viu o Senhor Jesus olhando para ele. E aí ele se lembrou. Veja naquele momento que o Senhor estava sendo maltratado, estava apanhando, estava sendo interrogado. Jesus olhou para Pedro. Ou seja, em nenhum momento o Senhor não deixa de olhar para nós. Ele está cuidando de nós. Na hora que Pedro mais precisava do Senhor, porque ele estava negando o Senhor, que não conhecia, não sabia, e o Senhor olhou com amor. Assim é conosco, quando nós mais estamos fracos, eis que o Senhor está conosco. Ele nunca nos deixa, Ele não é aquele Deus que fica apontando o dedo, nos condenando, é um Deus irado.
Muitas vezes falam tanto do Deus irado, mas quando fala a Bíblia, o Deus irado é um Deus de justiça, mas a justiça de Deus, de todas as maneiras que o Senhor faz justiça, é para tentar trazer o homem para perto de si, que o homem se arrependa dos seus maus caminhos. Então, esse olhar de Jesus para Pedro era um olhar de compaixão, como diz Pedro, bem que eu te disse, amigo, que você iria me negar, mas eu te amo. É esse olhar, porque causou em Pedro não vergonha, mas causou um choro amargamente, arrependimento. Nós temos que nos lembrar, meus queridos, que nós somos seres humanos sujeitos a pecar, sujeitos a errar. Então nós temos que olhar para Jesus e lembrar que Ele está olhando para nós, Ele nunca deixa de cuidar de nós. Nenhum momento. Olha aquele momento aflitivo de Jesus, Ele estava olhando para nós, para Pedro. Ele estava olhando para nós, é verdade. Por quê? Porque Ele estava olhando para mim e para você. Ele morreu por mim e por você. O amor dele por nós é tão grande. Então não tenha medo de se chegar a Ele. Não acho que você tenha que ser puro, santo, para se chegar, não. Se chegue como você está. Se renda ao Senhor Jesus. Se arrependa dos seus pecados, confesse para Ele. Se apegue nele e viva com Ele. E olhe o resultado. Depois que Jesus ressuscitou, veja o que aconteceu. Está registrado em João no capítulo 21. Jesus e Pedro é o subtítulo. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão, veja só, eu vou um pouquinho além, um pouquinho atrás para vocês entenderem, do texto, no capítulo 21, no versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu, sim, Senhor. E nós vemos este diálogo de Jesus com Pedro, em que, depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos discípulos. Aí quando fala que ele não se reconheceu a Jesus, tem passagens que eles só reconheceram depois que Jesus desapareceu da presença deles, mas aqui eles reconheceram. Mas para eles era tão maravilhoso que Jesus tinha ressuscitado. Apesar de Jesus ter falado com eles, não era o momento deles terem entendimento de tudo. Mas quando os olhos espirituais deles se abriram, eles estavam extasiados. Mas será que é o Senhor mesmo? Será que é Ele? Parece-se com Ele, é a voz dele. Mas o Senhor, Ele estava agora num corpo glorioso. Então eles estavam admirados. Mas o Senhor, então disse a Pedro, tu me amas? E aquela conversa com Pedro foi curando Pedro. Porque Pedro ficou tão envergonhado, arrependido, mas se achando tão indigno do Senhor. Pedro estava muito triste. E naquela noite eles tinham ido para pescar e não tinham pegado peixe nenhum. Mas o Senhor fez com Pedro o mesmo que ele fez quando encontrou a Pedro, que o chamou para ser seu discípulo. Eles também não tinham pegado nada. E aí o Senhor falou, lança a rede, vai de novo, lança a rede, e mostrou o lugar para eles pescarem. E pegou-se muitos peixes, que teve que chamar outro barco para ajudar. E o Senhor repetiu esse gesto ali. Quando eles não pegaram nada, o Senhor falou, lança a rede. Pedro foi de novo e lançou a rede. Ou seja, o Senhor estava falando para Pedro, eu sei o que você fez, eu já te perdoo, meu amigo. Você quer ser perdoado? Você me ama. O que importa é que você me ama. Eu já te perdoei. Então o Senhor Jesus estava falando para Pedro, lembra o primeiro dia que nós nos encontramos? Pois o Senhor reviveu esse primeiro dia com Pedro,
fazendo novamente a multiplicação dos peixes, sabe? De os peixes virem, peixes grandes, quase rompendo a rede, sendo que eles não pegaram nada, idêntico, para dizer a Pedro: você ainda continua sendo meu discípulo. O meu chamado para você não terminou, não. Eu não risquei o seu nome. Você é o meu discípulo. Eu te amo, você me ama. Se você me ama, então continua trabalhando. Eu sei que você está arrependido. Eu estou aqui. Tudo foi cumprido. Você não poderia morrer comigo, porque só eu poderia morrer pela humanidade. Você é meu discípulo amado. Então vai apacentar minhas ovelhas, cuida delas. Isso já ficou no passado. Eis que tudo se fez novo, Pedro. Era isso que o Senhor queria dizer a Pedro. Pedro, o chamado está em pé. E é do mesmo jeitinho. O Senhor fez do mesmo jeito. E assim é conosco. Ele sempre está falando: vocês são amados por mim. Venham, cheguem-se a mim. Eu tenho grandes coisas para fazer com vocês, em vocês e através de vocês. Tenha uma vida confiando no Senhor. Ele tem amor por nós. Nós somos incluídos nos planos de Deus. E tudo que você está passando é para o seu bem. Confie no Senhor, clame a Ele. O escape vem do Senhor, a renovo do Senhor para você. O Senhor tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, com a sua vida e através da sua vida. Clame a mim, diz o Senhor. O Senhor está aí, perto de você, para te abençoar. Seja abençoado por Jesus. Se renda a Ele, confia nele, porque Ele tem coisas tremendas para você. Lerry Traut, até uma próxima oportunidade.